Show, galera. Vamos lá então, né? Iniciando nossa aula. Classes gramaticais. Como vocês já sabem, né? Você, no caso, vocês já sabem. Não, normalmente essa aula eu falo sobre 8 classes, certo? Tendo em vista que são 10. Aí a aula de pronome seria a próxima, certo? Só pronome. E a aula de verbo, a seguinte, né? Só verbo, certo? Então vamos falar apenas de 8 classes, certo? Então, eu sempre coloco já aqui elas divididas, porque temos as classes que são variáveis, correto? E as invariáveis, certo? Então, essas classes aqui são as variáveis, certo? E aqui são as invariáveis. Certo? Variáveis, como vocês já sabem também, né? É porque eu vou ter a flexão de, por exemplo, masculino e feminino, plural e singular, né? Enquanto essas aqui não vão flexionar, não vão se modificar, vai ficar sempre no singular, certo? Então, esta é a definição de variáveis e invariáveis. Agora aqui, ó, João chegou depressa e Maria parecia ansiosa, certo? Então, às vezes, eu sempre falo também, ocorre, né, de algumas vezes, ter dúvidas em relação ao que é o adjetivo e o que é o advérbio, certo? Então, caso haja dúvida em classificar determinadas palavras, poxa, aqui é um adjetivo ou não, é um advérbio. Você já sabendo que o adjetivo é uma classe variável e o advérbio é uma classe invariável, você vai fazendo, digamos assim, modificações na oração, certo? Essa palavra, por exemplo. É advérbio ou é adjetivo? Aí nós temos, João chegou depressa, certo? Então, fazendo a modificação, colocando a frase, sei lá, no plural, né? Vamos colocar, João e Maria chegaram depressa. Observe que a palavra não se modifica. Eu colocando a frase no plural, ela não vai se modificar. Se eu tenho Maria, botando no feminino, Maria chegou depressa. Não muda a palavra, certo? Ela vai se manter, ou seja, ela é invariável. Se ela é invariável, você estava com dúvida se isso daqui era um adjetivo, você não vai dizer que é um adjetivo, tendo em vista que ele é variável. Como ela não se modificou, então isso daqui é de fato um advérbio. Esta é uma maneira para quando tiver uma dúvida em classificar determinada palavra, você utiliza isso daqui. Isso você vai utilizar tanto quando você tiver questões de classes gramaticais, como outras questões até mesmo de sintaxe, porque tem alguns termos, né, sintáticos, por exemplo, que atuam em prol de adjetivos ou atuam em prol de advérbios, certo? Então, caso haja dúvida em relação a um ao outro, você conseguindo classificar a tal palavra, conseguindo reconhecer se ela é adjetivo ou advérbio, você vai saber o nome dado àquele outro termo, caso ele esteja relacionado àquela tal palavra, certo? Então, é fundamental saber fazer esse reconhecimento. Aqui nós temos, então, Maria parecia ansiosa. Se fosse João, João parecia ansioso. Então, vamos observar que vai se modificar, certo? Então, de fato, isto é um adjetivo, isso daqui é um advérbio, certo? Porque a gente fez o teste e observou que eles se modificaram. Então, é um teste bem básico, bem simples, só para você conseguir diferenciar adjetivo de advérbio, tendo em vista que em algumas situações, de fato, eles se parecem, né? Então, fica meio que difícil em algumas situações, certo? Para classificá-los. Em seguida, nós temos, iniciando de fato, né, as classes, vou falar sobre o substantivo. Vou falar sobre alguns termos, algumas classificações dos substantivos, não que sejam somente estas, né, tem muitas outras classificações, mas vou falar aqui, abordar algumas classificações dos substantivos, porque, sei lá, estou acreditando que pode vir alguma coisa relacionada a isto, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre esses pontos, assim como o plural dos substantivos compostos, que tem um bocadinho de regrinha chata também. Eu vou colocar aqui as principais para a gente tentar internalizar, certo? Mas ali iniciando, primeira coisa, substantivo. É aquela palavra, né, que nomeia tudo e todos os seres, certo? Seja ele o ser real ou o ser que não é real, certo? Então, tudo que é nome de alguma coisa é um substantivo. Então, substantivo é aquela palavrinha que nomeia tudo e todos, certo? Então, nomeia tudo. Vou colocar assim. Então, tudo que você tem nome de alguma coisa, lâmpada, homem, mulher, abraço, mochila, caneta, tudo isso são nomes. Tudo isso são substantivos, certo? Só que ele tem algumas classificações. Vou iniciando aqui, então.
ali nós temos, por exemplo, cachorro, cidade, Papa. Observe que em relação a Rex, Fortaleza e Francisco, aqui eu tenho algo mais específico. Eu tenho o cachorro, se qualquer cachorro, ou seja, é algo comum. Então a gente classifica isso daqui, quando você tem palavras que são mais generalizadas, como substantivos comuns, certo? Comum. Aqui é mais específico, certo? Então aqui nós temos substantivos próprios, que tem como característica vir com a primeira letra maiúscula, certo? Então, são características dos substantivos próprios. Isso aqui também é bem básico, bem tranquilo, acredito eu que não tem tanta dificuldade. A outra classificação que eu sempre falo é sobre o substantivo ser concreto ou abstrato, certo? Que é também uma divisão, um conhecimento que tem que ter, até porque lá na sintaxe, mais uma vez, né, observe que isso aqui tudo é base para quando chegar na sintaxe você conseguir se dar bem. Porque saber a divisão, saber reconhecer o que é um substantivo concreto do substantivo abstrato, vai lhe ajudar, por exemplo, a reconhecer o que é uma adjunta de nominal e o que é um complemento nominal. Pois é. E esses termos trabalham para esses outros termos. Então, você sabendo quem é quem, na hora de reconhecer o adjunto ou o complemento, vai ajudar, certo? Então, aqui, substantivo concreto, certo? Concreto e o abstrato. Característica deles, né? No caso do abstrato, né? São palavras que indicam sensação, sentimento, ou palavras que derivam de verbos, ou palavras que necessitam de um outro ser para existir, certo? Então, já falei várias vezes, abstrato não quer dizer que é somente aquilo que eu consigo pegar, não. Apesar de a gente aprender na escola, né, no ensino fundamental, ensino médio, que seria isso, mas para a gente não vai funcionar isso daí. Substantivo abstrato não é somente aquele que eu não consigo pegar, não tem nada a ver. Você vai entender o quê? Substantivo abstrato é toda palavra que indica sentimento, sensação, certo? Por exemplo aqui, sede, certo? É uma sensação que você sente, então é um substantivo abstrato. Calor, é uma sensação, certo? Ternura, sentimento. Então, é substantivo abstrato, certo? Então, aqui os sentimentos ou sensações, certo? Sentimentos, sensações, são substantivos abstratos, assim como as palavras que derivam de verbos. No caso, ensino, vem do verbo ensinar. Leitura, vem do verbo ler. Construção, vem do verbo construir. Então, se a palavra derivou de um verbo, ela também é um substantivo abstrato, certo? Então, a outra característica é derivar verbo, certo? É uma outra característica, derivar de verbo. Então, sentimentos, sensações, palavras que derivam de verbos. E a última característica dos abstratos são aquelas palavras que necessitam de um outro ser para existir, certo? Não é possível percebê-lo sem que você tenha alguém, um ser vivo, digamos assim, para que esse algo possa se manifestar. Calma, não estou falando de nada sobrenatural, não, certo? Por exemplo, felicidade, né? Não tem como você dizer, ó, tá aqui a felicidade. Não, você só percebe a felicidade que você vê ela em alguém. Alguém é que vai lhe mostrar o que é a felicidade. Então, é uma palavra que necessita de um outro ser para que ela possa existir. Assim como vida, certo? O que é vida? Ah, está aqui a vida. Você tem que ter alguém, a vida, para poder se manifestar aquela explicação, certo? Então, uma palavra que deriva de um outro ser para que ela exista, também é exemplo de substantivo abstrato. Não sendo nada disso, ou seja, não sendo derivada de verbo, não sendo sentimento, não sendo sensação, não sendo a palavra que necessita de um outro ser para existir, tudo vai ser concreto. Professor, caneta, unicórnio, mas o unicórnio não existe, é fantasioso. Mas nem é sentimento, nem deriva de verbo, nem é sensação, nem necessita de alguém para existir, ele simplesmente existe. Certo? Faltou quem? Caneta azul, certo. Azul caneta. Deus também, certo? Dragão, fada, saci, caipora, tudo isso é concreto. Nada disso é abstrato, porque nada disso nem é sentimento, nem é sensação, nem deriva de verbo, nem necessita de um outro ser
para existir, certo? Então, fica claro que substantivo abstrato tem que ter essas denominações, tem que estar dentro dessas categorias. Não estando, tudo é concreto. Depois disso, nós temos algumas classificações que os substantivos têm, certo? Por exemplo, temos uma classe de substantivos que é chamada de substantivos biformes, certo? Biforme. Substantivos biformes são aqueles substantivos o qual você vai ter duas formas para classificar os gêneros, certo? Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, quando você tem uma palavra que existe uma forma para o masculino e existe uma forma para o feminino, ele é chamado de biforme, certo? Então, nós temos cabeleireiro e cabeleireira, certo? Então, aqui tem uma forma para cada um. Esta forma pode ser desta maneira, ao adicionar um artigo diferente, né? Ou a, ou a ausência de um artigo, certo? Ao final, que classifica, no caso, como sendo um masculino, certo? E aqui o a classifica a forma feminina, certo? Então, o que é o substantivo é a classificação do substantivo chamada de biforme. São aqueles substantivos que têm uma forma para cada gênero, certo? Deixa eu colocar mais explicado. Uma forma para cada gênero. Foi a forma que eu tinha colocado aqui mesmo, certo? Uma forma para cada gênero, certo? E vai existir uma para cada gênero. Só que tem alguns substantivos que não tem isso. Então, eles são chamados de uniforme. Presidente é aqui, comum de dois gêneros, né? O presidente e a presidente, né? Uniforme são aqueles que só existe uma forma, não existe, ou por exemplo, só existe uma forma para o masculino ou uma forma para o feminino. Ou seja, a cadeira, não existe o cadeira, assim como não existe a poste, só existe o poste, certo? Então, uniforme são aquelas palavras que só existe em um gênero, certo? Não existe outro gênero. Só existe essa daqui, cadeira, só existe o feminino. Assim como mesa, é a mesa, não existe o mesa, certo? Tribo é a tribo e não o tribo. Não existe, certo? Então, palavras que só existem em um gênero, não tem o outro gênero, são chamados de uniforme, certo? Deixa eu colocar. Só existe um gênero, certo? Então, não existe a outra forma. Ou o masculino, no caso aqui, ou o feminino, no meu caso aqui, certo? O outro que nós temos são substantivos sobrecomum. Sobrecomum, certo? No caso aqui, o sobrecomum são aquelas palavras que você tem uma única forma para masculino e feminino. Então, quando você diz a criança, eu posso tanto estar me referindo a um menino ou a uma menina. A criança vai servir para os dois, certo? A testemunha pode ser masculino, pode ser feminino. É para os dois. O ídolo, mesma coisa, pode ser homem, pode ser mulher, masculino e feminino. A vítima, não existe, né? O vítima, certo? É uma forma só para os dois. E qual seria a diferença daqui? Aqui eu disse que cadeira só classifica um gênero, feminino. Diferentemente daqui, que a palavra em si, assim como esta, elas não mudam. O problema é que esta só existe um gênero. Aqui, isso. Aqui também não tem o criança, mas criança já serve para os dois, né? A diferença é essa. Enquanto que cadeira não serve para os dois, porque não existe o feminino, no caso o masculino, né? Cadeira, certo? Então é uma única forma, porque só existe um gênero. Aqui existem os dois gêneros, só que eu só apresento uma única palavra para os dois gêneros, certo? Então, a criança, tanto masculino quanto feminino. Escrever da forma que eu escrevi aqui, que sai mais bonitinho, mais explicadinho, né? Eu falo de uma maneira
E eu gosto de explicar aqui. Só existe uma forma para os dois gêneros. Certo? Só existe uma forma para os dois gêneros. Certo? E o penúltimo aqui são os chamados comuns de dois gêneros. Certo? Comum de dois. Certo? Comuns de dois gêneros. Nesse caso, tem algo que vai se modificar. Agora vai modificar somente o artigo. Então, quando eu quero classificar, me referir ao estudante, se é masculino, eu vou dizer o estudante. Se é feminino, a estudante. No caso, eu tinha falado presidente, né? A presidente, o presidente, né? O atleta, a atleta, né? Então, observe que a forma não modifica. Ah, mas essa daqui também não se modifica. Perfeito. A diferença é que aqui o artigo não se modifica. É a criança para masculino ou feminino. Aqui não. Eu não digo a estudante para o masculino. Eu tenho que mudar o artigo. Então, a diferença aqui, para esse daqui, está no artigo, certo? Então, a diferença do masculino e feminino vai estar somente no artigo, na mudança do artigo, na utilização de um ou de outro, certo? Comuns de dois gêneros. Serve para os dois gêneros. Só muda o artigo. Serve para os dois gêneros, só muda o artigo. E aqui você só vai utilizar para classificar animais. São chamados epiceno. Só para animais, certo? Então aqui você tem alguns animais, não são todos também, certo? Alguns animais você não tem o feminino, a forma para o feminino, ou uma forma para o masculino. Então você vai dizer, um exemplo, né, a palavra crocodilo, o crocodilo macho, ou se for fêmea, o crocodilo fêmea. Mas o crocodilo não se modifica, é uma forma só. A diferença do masculino para o feminino é só a presença da palavra macho ou fêmea. Mosca, formiga, tudo são palavras. É a formiga macho, a formiga fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea, certo? Do mesmo jeito a palavra é hiena, certo? Então, nomes de animais. Mas, como eu disse, não são todos os animais que vão ser dessa forma. Logicamente que o leão tem a leoa, né? Que é uma forma diferente. Não vai dizer o leão macho e o leão fêmea, né? Não tem. O leão tem a leoa, certo? O caga do macho e o caga da fêmea, certo? Não. A cagona não, certo? O lobo, a loba, por exemplo, certo? Então, alguns têm a versão masculina ou feminina, mas aqueles tem outros que não têm. E nesses casos, esses que não têm, a gente chama de substantivos epiceno, certo? Então, recapitulando, o biforme tem uma forma para masculino e uma para o feminino, certo? O uniforme só existe em um gênero, ou só o masculino ou só o feminino, certo? O sobrecomum, existe uma forma para os dois gêneros, ou seja, a criança serve tanto para o masculino quanto o feminino, certo? E o comum de dois gêneros só modifica o artigo. É a mesma palavra, só o artigo que você vai modificar, para classificar masculino ou feminino. E os epicenos são para animais, certo? Continuando, então, sobre o plural dos substantivos compostos, certo? Compostos. Então, vamos lá. Substantivo composto são aquelas palavras, aqueles substantivos, que existem por conta da junção de duas outras palavras, certo? Então, eu junto duas palavras e monto uma nova palavra. Então, ali houve uma junção. Então, eu digo que é composto. Aqui, por exemplo, rodapé.
existe a palavra roda, independentemente, existe a palavra pé. Quando eu junto, eu monto uma nova palavra, rodapé. Quando o substantivo composto, como é o caso, né, vem assim, sem a presença, por exemplo, de preposição, né, que nem esses casos aqui, por exemplo, ou o hífen, certo? Quando ele vem assim, que é tudo junto, o plural é igualmente a gente conhece normalmente. Se eu tenho uma cadeira, eu digo cadeiras. Boto só o S. Certo? Então aqui vai funcionar mais ou menos assim. Rodapé, o plural, rodapés. Certo? Então é bem simples. Aqui no caso do girassol, muda só um pouquinho, porque vai ter o o S. Girassóis. Certo? Mas, do mais, é tranquilo. Não é algo muito longe do que a gente habitualmente utiliza. Certo? Quando o substantivo composto vem assim como sem hífen, sem preposição. É simplesmente assim. Você ganhar a palavra pontapé, pontapés. Tranquilo, certo? O probleminha que tem é quando ele vem assim, com hífen, certo? Separando, quando é uma palavra composta que vem com hífen. Ou que mesmo que não venha com hífen, mas vem com a preposição no meio, que nem cara de pau, certo? Então, nesses casos, tem umas regras específicas para você conseguir fazer o plural corretamente, certo? Então, vamos lá. Ó, neste caso aqui, couve-flor, gentil homem, segunda-feira, todas essas palavras aqui, nesse caso aqui, as duas vão para o plural, certo? Como é que eu vou conseguir internalizar? Aqui você pode internalizar isso daqui, ó. São, certo? Substantivo, adjetivo e numeral, certo? Substantivo, adjetivo, numeral, certo? Palavras que normalmente são compostas por estes elementos, certo? Substantivo com substantivo, adjetivo com substantivo, numeral com substantivo, por exemplo, os dois vão para o plural, certo? Então, neste caso aqui, os dois, oi? Sempre tive dúvida nisso. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui para ficar mais explicado para vocês. Se tiver dentro dessa categoria aqui, substantivo com substantivo, né? Isso. As duas vão para o plural. Quando entrarem nessa categoria, né? Substantivo, adjetivo e numeral. Normalmente as palavras são compostas, substantivo composto, que é composto por palavras que já são variáveis, normalmente as duas vão, certo? Normalmente, né? Vocês vão ver que tem algumas exceções pelo meio, certo? Mas como é muita coisa, eu tentei pegar umas regras mais comuns, mais gerais. Substantivo, substantivo, substantivo com adjetivo, numeral com substantivo. Então, desses casos aqui, nós vamos ter couves, flores, certo? O correto do plural é e os dois, né? Então, gentis, né? Tiro o S, boto o S. Homens, o NS, né? Segundas, feiras, certo? Então, os dois vão para o plural, certo? Aí vai funcionar, para quartas-feiras, é a mesma coisa, sextas-feiras, certo? A mesma situação. Agora, quando o substantivo composto tiver uma preposição, como é o caso aqui, certo? Só a primeira vai para o plural, certo? Então, aqui você vai ter pés de moleque, né? Caras de pau, certo? Quando tem a preposição, só a primeira. E como é que eu botei aqui para vocês? Tá aí cantando. Apenas a primeira vai para o plural. Quando a preposição, certo?
Eu tinha colocado esse espaço aqui, que eu ia colocar ela no plural. No caso, eu estou só fazendo assim, dá para entender, né? Plural, plural é só a primeira, né? Acho que dá para entender também, né? Agora aqui, essas palavras, nesse caso aqui, quando você tem um substantivo composto, como são o caso dela, né? Pombo, correio, navio, escola, manga rosa. Mas a segunda palavra, ela meio que classifica, que finaliza, que especifica a primeira, certo? Aí, neste caso aqui, como é que fica? Ou você coloca somente a primeira, ou você coloca as duas. Então, é aceitável tanto colocar, por exemplo, pombos, correio, mas também é aceitável dizer pombos, correios, certo? Por quê? Porque correio meio que especifica que tipo de pombo. Ele está dizendo uma especificidade dele, uma característica dele, certo? Assim como navio e escola. Ele não é uma escola tradicional. É um tipo de escola, é uma qualidade deste navio. A mesma coisa, manga rosa é uma qualidade, é um tipo de manga, certo? Então, quando a segunda palavra especifica ou qualifica, ou dá uma espécie de finalidade da primeira, aí você coloca ou somente a primeira, ou as duas, certo? E é o que a banca vai fazer, assim, ó. Pombo, correios. Aí não é o correto. Ou assim, ou somente assim, certo? É porque aí entra outra classificação. No caso, pica, né? Que é pica-pau, né? Pô, pica é verbo, não é não? Do verbo picar, certo? E inclusive eu vou falar sobre isso, certo? Nesse caso aí só vai para o plural a segunda. Seria pica-paus, certo? Nesse caso aí, o paus vai para o plural. Aqui não. Aqui o pau fica no singular. Oxi. Coi. Ai, ai, ai. Deixa eu colocar aqui a explicação. A primeira, ó, a explicação pra cá, certo? Vou já escrever aqui os plurais. É por isso que ele tá arranhado, mano, né? É. Ah, tá certo. Ou as duas no tanto animal, ele foi logo pensar nesse. Foi, não é, mano? O inconsciente dele tá falando alguma coisa. É. Ó, a primeira ou as duas no plural. Quando a segunda palavra, certo? Quando a segunda indica finalidade, ou, né, semelhança, ou especifica, né? Vou botar semelhança, isso, entra aqui, só vai os Joãos, né? Semelhança, isso. Certo? Então, só aqui recapitulando, ó. Quando você tem a palavra que é composta e a segunda palavra ela indica uma finalidade ou uma semelhança, uma especificidade da primeira, ou você coloca pombo, pombos, correio, certo? Ou pombos, correios, as duas, certo? O que não pode é colocar somente a segunda, certo? Ou é assim, ou assim. Mesma forma aqui, né? Ou é navios, escola, ou navios, escolas, certo? Assim como você coloca mangas rosa ou mangas rosas, certo? Então, sempre quando a segunda palavra qualificar a primeira.
Já quando a primeira palavra ela é uma palavra invariável, ou seja, faz parte dessas classes aqui, certo? Ou é, por exemplo, um verbo, mesmo que o verbo esteja aqui na classe das variáveis, certo? Você só vai colocar no plural a segunda palavra. Repetindo, quando você tem, por exemplo, abaixo assinado, onde você tem uma palavra que é composta, mas a primeira palavra ela é invariável. Por quê? Porque abaixo é advérbio, certo? Então ela faz parte dos invariáveis, certo? Assim como ex-aluno. Ex-aluno não está aqui, mas ex-aluno é prefixo. Prefixo não varia, certo? Então, também é invariável. Beija-flor, beija é verbo. Então, recapitulando, quando você tem uma palavra composta e a primeira palavra é uma invariável, certo? Ou um verbo, mesmo que o verbo esteja aqui, só vai para o plural a segunda palavra. Então, aqui abaixo, assinados, ex-alunos, beija-flores, certo? Só vai para o plural a segunda palavra. Como você falou, pica-paus, no caso, certo? Deixa o pica no singular, certo? Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Apenas a segunda. Apenas a segunda vai para o plural. No caso, né, quando palavra invariável é palavra invariável ou verbo. No caso, a primeira, né? Certo? Então aqui vai ficar abaixo assinados, ex-alunos e beija, vou botar aqui, beija flores. Certo? Só vai a segunda. Mas quando a palavra composta for desse tipo, com palavras repetidas, por exemplo, ou palavras que sejam exemplos de onomatopeias, né, que é palavras que imitam sons da natureza, que nem reco-reco, certo? Então, pega-pega, né? Então, palavras que digam som da natureza, ou palavras repetidas, você vai colocar ou a segunda somente, ou as duas. Então, aqui é o contrário dessa daqui, certo? Como uma que eu falei para cá, foi essa daqui, certo? Ou você coloca corre, corres, ou corres, corres. Ou a segunda, ou as duas. Reco, recos, ou recos, recos, certo? Então, neste caso aqui, você coloca ou a segunda, ou as duas, certo? Então, aqui, a última, ou as duas. A última, ou as duas, no plural. Palavras repetidas, ou onomatopeias. Então aqui vai ser ou corre, corres, ou corres, corres, certo? Aqui é reco, recos, ou recos. Toque, é a mesma coisa, né? Do corre, corre. Né? Ou a última, ou as duas. Reco, recos. Certo? Ou a última, ou as duas. Certo? Então, quando é um substantivo composto, só que sem hífen, sem preposição, sem nada, plural é mais tranquilo.
Agora, quando for substantivo, 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 adjetivo, substantivo, numeral e substantivo, vai os dois. Quando tem preposição, só vai o primeiro. Quando o segundo especifica o primeiro ou os dois. Né? Quando é palavra invariável, a primeira, ou um verbo, só vai a segunda palavra. Quando é palavra repetida ou onomatopeias, né? Vai ou a segunda, ou somente a segunda, ou as duas, certo? Então, estas são algumas classificações do plural dos substantivos. Tem outras mais, mas creio que essas aqui são as mais comuns, certo? Ainda falando dos substantivos, uma característica também que eles podem apresentar, né, que às vezes as bancas cobram, a banca cobra também, que é a questão da substantivação, certo? Que eu já falei também algumas vezes aqui. Que isso vai ocorrer quando, na verdade, isso ocorre com qualquer classe gramatical. Isso o quê? Qualquer classe gramatical pode passar a ser um substantivo, certo? Qualquer classe gramatical, em alguma situação, pode passar a ser um substantivo. Quando isso ocorre, significa que houve aí uma substantivação daquela palavra, certo? Normalmente isso vai acontecer quando você tem ali a presença de um artigo antes dessa tal palavra. Por exemplo, o andar de Maria. Andar é verbo, mas aqui ele não é verbo. Eu não digo que isso daqui é verbo. Caso perguntasse qual a função desta palavra, a classe dela, você vai dizer que ela é um substantivo, porque aqui eu tenho um artigo. Esse artigo substantivou este verbo. Não é um verbo. Ele agora é um substantivo. Quem é que normalmente faz isso? Os artigos, certo? No caso, aqui está um artigo definido, certo? Ele vai fazer isso. Não somente os definidos, os indefinidos também podem mudar. Aqui eu tenho um artigo indefinido, que fez com que este pronome não seja mais um pronome. O eu é um pronome pessoal do caso reto, mas aqui ele não é. Aqui eu tenho um substantivo. Um eu que fala dentro de mim, certo? Então aqui não é pronome. Pronome, se fosse para contar os pronomes, né? Aqui eu tenho um pronome. Pronome pessoal oblíquo tônico, né? Mas aqui eu não digo que é pronome, porque houve uma substantivação deste pronome por conta do artigo. Então fique atento à presença de artigos, porque ele vai lhe ajudar, por exemplo, a reconhecer um substantivo, certo? É bem comum os substantivos virem com um artigo antes. Não é que ele sempre vai vir, não é que para ser substantivo tem que ter um artigo. É uma característica ter um artigo antes. E mesmo que aquela palavra não seja um substantivo, quando ela tem um artigo antes, ela passa a ser um substantivo, certo? O que é o problema? Porque nem todo o, nem todo a é artigo. Eu posso ter um o ou um a que é pronome oblíquo átono, certo? Eu posso ter um a que é preposição. Vai depender de alguns detalhes, de contexto, de situações, de posições, de papéis sintáticos que elas estão dentro da frase, da oração, certo? Então, eu ainda vou falar sobre isso, os artigos, certo? Mais ali na frente. Mas a questão é isso, né? Tentar identificar se aquele o, se aquele a é um artigo, que ele pode não ser. Se ele for, tem mais chance de a palavra que está à frente deles ter se tornado um substantivo, certo? Detalhe. Aqui houve uma substantivação, porque antes isso era um verbo. Mas se eu tenho um artigo antes de uma palavra que já é substantivo, não houve ali uma substantivação, porque ela já era substantivo, certo? Isso, a substantivação ocorre quando você tem uma palavra que não é substantivo e passou a ser. Aí sim houve uma substantivação, certo? Como foi o caso desses exemplos aqui, certo? No caso ali, os cachorros. Cachorros não passou a ser substantivo por conta do os. Cachorro já é substantivo, porque é nome, certo? Não houve, então, um caso de substantivação. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem havido questões que a banca pede para você identificar, na oração, quais palavras passaram pelo processo de substantivação. Então, você vai ter que identificar qual palavra que não era substantivo e passou a ser. Somente estas, de fato, entram na categoria das substantivadas, certo? Que não é o caso da palavra cachorro ali, naquele caso ali, certo? Então, aqui eu só ia colocar isso. O poder do artigo. Negócio assim, bem chamativo. Ó, adjetivo. A gente já, vocês, né, já sempre conversa sobre isso. Adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Por exemplo,
certo? Vão dar uma qualidade. Essa qualidade pode ser positiva, pode ser negativa, certo? Bem comum, por exemplo, ali, os cachorros são ágeis. Ágeis é uma qualidade para os cachorros. Então, é um adjetivo, certo? Porém, isso é bem básico. Na teoria é bem básico. O que é que ocorre? Porque tem outras classes gramaticais que, em algumas situações, atuam também como adjetivo, certo? Então, tem, por exemplo, principalmente, na verdade, os pronomes e os numerais, certo? Em algumas situações, eles têm papel adjetivo. Então, você vai ali estar vendo um pronome, mas a função dele ali é a função de adjetivo, certo? Então, o detalhe é este. Normalmente, a banca está cobrando assim, não mais ela faz isso. Só para você pegar e identificar esse termo, porque aqui está bem, na forma bem clássica, né? Bem comum de saber que isso é um adjetivo. Mas neste caso aqui, este livro é muito bom. Fosse para identificar a função morfológica, por exemplo, destes termos, né? Então aqui, se fosse para classificar os que são adjetivos, eu ia dizer que tenho aqui o bom, que é adjetivo, mas isso daqui também é adjetivo. Mas isso daqui não é um pronome demonstrativo, este, esta, isto? De fato, é um pronome. Mas nesta situação, ele tem função de adjetivo. E como é que eu sei disso? Toda vida que você tiver um pronome antes de um substantivo, este pronome tem função adjetiva, certo? Livro é substantivo. Então, aqui é um pronome com função adjetiva. Quando é que isso vai ocorrer? Quando o pronome estiver antes de um substantivo, certo? Então, pronome antes de substantivo quer dizer que tem função adjetiva. Então, isso daqui eu olho e digo que é um adjetivo, porque ele está qualificando a palavra livros. Mesmo que você olhe e não acredite que está qualificando, você decora. Está antes de um substantivo? Tá. Então é um adjetivo. Certo? Pronome antes de substantivo tem função adjetiva. Meus pensamentos voam com o tempo. Meus. Pronome. Neste caso, pronome adjetivo. Tem função adjetiva, porque está antes de uma palavra que é um substantivo. Certo? Fica atento. Então, pronome antecedendo o substantivo é um pronome adjetivo. Então, tem função adjetiva. Normalmente são os pronomes, mas os numerais também têm o mesmo papel. 2 alunos não chegaram. 2 é numeral, mas aqui, para este contexto, nesta situação, eu digo que ele tem função adjetiva, porque ele está antecedendo uma palavra que é um substantivo, certo? Então, pronomes e numerais fazem isto. Assim como as crianças comeram 10 mangas. Mangas é substantivo. Então, aqui eu tenho uma palavra que tem função adjetiva, porque a banca vai fazer justamente isso. Ela coloca nos itens lá, por exemplo, a palavra 10, a palavra bom, a palavra bonito, ou... Metade é número, né, também? Ah, ainda vou falar dos numerais. É, também a mesma coisa, funciona da mesma maneira. No caso, só muda a classificação do numeral, né? Que aqui ele está nos cardinais, né, no caso. Certo? Então, a banca vai fazer mais ou menos desse tipo. Ela vai colocar o item A, algumas palavras. Normalmente tem um texto, logicamente, né? Isso. Não, pode ser também, para contar também. Mas ela vai pedir para você voltar no texto e identificar. Tal palavra, lá no texto, tem função adjetiva? Qual delas tem, né? Aí vai ter uma palavra lá, por exemplo, que você depara lá na opção D, tem a palavra 8. Você vai julgar logo assim, 8 é número, nunca vai ser adjetivo. Só que se o 8 lá no texto tiver antes de um substantivo, esse 8 é adjetivo. Como é o caso aqui, da palavra 10, que é adjetivo. Pois é. Então, fique muito atento. Pronomes e numerais antes de substantivos, estes pronomes ou estes numerais têm função adjetiva, certo? Tem função adjetiva. Numerais, tem a classificação básica deles, né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5 são os cardinais, certo? Cardinais. Primeiro, segundo, terceiro são os ordinais. Meio, metade, um quarto, um quinto são os fracionais. E aqui são os multiplicativos, né? Dobro, triplo.
multiplicativos. É uma classificação bem básica deles, certo? Que não é muito comum também vir numerais, né, na prova. Mas, de qualquer forma, assim, você tem que ficar atento também a um outro detalhe. Né, ó. Aqui, ó, as crianças comeram 10 mangas e eu comi 2. Quem é essas 2? No contexto, essas 2 são o quê? Não é a palavra manga? Manga não é substantivo? Então, aqui eu tenho um numeral substantivo, um numeral com função de substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo um termo que é substantivo. Então, quando o numeral substitui um termo, e este termo é um substantivo, este numeral recebe o nome de numeral substantivo. Numeral substantivo. Certo? Ou seja, não basta você saber quais são os numerais, a banca está entendendo que saber disso é básico, né? Acho que ela está pensando isso. Saber quais são os adjetivos é básico, eles já estão pegando outras funções que os outros termos têm. Então, você tem que, né, aumentar aí seu estudo para ir mais além do que somente saber o que é um numeral. Você tem que saber que numerais substituindo substantivos são numerais substantivos. Assim como numerais, certo? Antecedendo substantivos, são numerais adjetivos, né? Como eu falei aqui em cima, né? O 10 é numeral adjetivo. É a mesma frase, né? Só acrescentei o final. 10 mangas, esse 10 é um numeral adjetivo, certo? E esse 2 é o numeral substantivo porque ele está substituindo a palavra mangas, certo? Então, numeral acompanhando substantivo, numeral adjetivo. Numeral substituindo substantivo, numeral substantivo. Certo? E a melhor parte é essa, dos artigos. Artigos definidos. A, as, o, os. Indefinidos. Uns, uma, umas. Né? Artigos definidos e indefinidos. Lembrando que indefinido ele vai generalizar e os definidos você tem algo mais específico. Por exemplo, o cachorro quase mordeu uma menina. Observe que aqui eu tenho o cachorro. Dá para entender o quê? Que esse cachorro não é qualquer cachorro. É um determinado cachorro já conhecido na região, por exemplo. Certo? É um determinado cachorro que já foi citado anteriormente. É o Diego, aí, Diego. Vai dizer que é tu ali, o Tafarel. Certo? Então, por conta do artigo, eu vou subentender que esse cachorro não é qualquer cachorro. Mas a menina é qualquer menina, que não foi citada antes no texto. Eu não sei quem é, né? Porque eu tenho um artigo indefinido aqui. Então, eu tenho o cachorro quase mordeu uma menina. Não sei qual é a menina. Agora, se eu tivesse o cachorro quase mordeu a menina. A menina, ou seja, estou especificando. Teoricamente, eu sei quem é aquela menina. Ela já foi dita antes no texto. Eu estou levando em consideração que vocês vão ter o texto, né? Porque eu estou só em orações, certo? Mas só para vocês entenderem. Definido quer dizer que você já conhece aquele ser. Ele já foi mencionado. E o indefinido generaliza, não especifica, ou você não sabe quem é, pelo menos até então, certo? Aí a grande questão é porque os mesmos artigos podem vir de forma aglutinadas às preposições, como eu já falei várias vezes aqui também, certo? Então, a banca vai pedir para você olhar para essa situação e contar quantos artigos tem. Aí você tem que saber que aqui você tem um artigo também. Porque o a crasiado, que eu já falei, é o a mais a. Um a preposição e um a artigo. O resultado disso é o a com a crase. Então, aqui eu tenho um artigo. Então, eu vou contar os artigos aqui, eu vou contar um artigo. Quantas preposições? Uma, porque aqui tem tanto o artigo quanto a preposição. Certo? Então, fica atento. Assim como aqui, você olha para essa situação, se você não estudou um pouco mais sobre os artigos, e a banca pergunta, quantos artigos tem nessa situação? Estamos no apartamento da Joana. Você vai acreditar que não tem nenhum, porque você vai procurar a,
O, uns, umas. E estamos no apartamento, não tem essas formas aqui. Só que aqui tem, de fato, um artigo. Porque o NO, nesse caso, é o em, preposição, né, que eu vou já falar, ó, preposição em, mais o artigo o. Então, o resultado disso é o NO, nó. Então, aqui dentro tem um artigo. Então, quando for para contar, quantos artigos tem, você conta. Aqui tem um. Mais à frente tem o da, que tem, no caso, a preposição de, né, que é essa preposição aqui, mais o a. O a, artigo definido. Então, aqui também tem um artigo. For contar, então, quantos artigos tem, você vai dizer 1, 2. Quantas preposições? 1, 2. Porque dentro destas formas, tem artigos e tem preposições. Certo? Então, não esperem encontrar os artigos somente assim, na forma que mais popularmente a gente conhece. Certo? Ele pode vir assim também. Adoro estar nos eventos. Aqui tem artigo e tem preposição. Porque isso aí é o resultado do em mais uns. Certo? Então, uns, artigo indefinido. Isso, tem um artigo e tem a preposição. Certo? Então, e aí vai, né? O numas, em, mais uns. Certo? Então, as formas dos artigos, como a gente conhece, podem vir aglutinadas às preposições, que tem o mesmo valor. Essa forma da Joana tem o mesmo valor que tem o artigo definido a. Certo? É um artigo definido. Que pode a banca perguntar também, né? Quantos artigos tem? Aí você vai dizer aqui, 1, 2. Ou se ela pergunta, quantos artigos definidos? Você vai dizer, 2 também. Porque aqui é o de mais a, e o a é definido, e aqui é o em mais o, e o é definido. Tá entendendo? Então, são várias possibilidades que ela pode perguntar. Então, não espere encontrar somente assim. Pode vir assim também. Certo? Aí, mais uma vez, a grande questão é porque nem todo o, nem todo a é artigo. Nem todo nó, nem todo na, que é o em mais a, também é artigo. Não é porque você viu aqui o nó que é artigo. Não é porque você vê em alguma situação o na, que ali você tem um artigo. Não necessariamente. Por quê? Este a pode ser preposição em outra situação. Pode ser pronome pessoal oblíquo átono, certo? Pode ser pronome demonstrativo e pode ser artigo. O na pode ser, assim como esse nó é o artigo mais preposição, mas ele pode ser também uma forma do pronome oblíquo átono. Também pode ser, certo? Então vai... Hã? Não, vou explicar isso nas aulas posteriores. Não, a próxima é pronome, são pronomes. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Ninguém... Esse cara tem que ficar esperto, hein? Ninguém o apoia. Olha, depois da dele. Ninguém o apoia, certo? Então, a banca vai perguntar se isso daqui é um artigo. Aí, ou ela pode perguntar, o verbo apoiar foi substantivado, tendo em vista que um artigo, antes de um verbo, faz isso, de fato, aí você tem que pensar, bem, realmente, um artigo antes de um verbo faz com que ele seja substantivado. A grande questão é saber, aquele o é, assim como este, um artigo? Não, este o não é artigo. Este o é pronome pessoal oblíquo átomo, que tem função ali de objeto direto, certo? Então, aqui, não quer dizer que este verbo houve um processo de substantivação. Não quer dizer isso. Por quê? Porque esse o não é artigo. Como é que eu sei que ele não é artigo? Aí você tem que olhar para o verbo e tentar identificar a transitividade dele. Porque quem apoia, apoia algo ou alguém. Se apoiou o quê? Ou quem? Ninguém o apoia. É como se fosse assim, ninguém apoia João. Mas não tem a palavra João, porque ela foi substituída pelo artigo, que é o papel do artigo. E ele está aqui porque isso é um pronome indefinido, que é atrativo de próclise. Por isso que esse o está aqui, perto deste pronome aqui. Certo? Então, esse o não é artigo, esse o é pronome pessoal oblíquo átono, que tem função de objeto direto. Certo? Então, esse o não é artigo. Então, você não conta como artigo. Lembrando que, para você saber disso, né, nós vamos falar ainda lá mais à frente sobre transitividade. Aí eu vou falar sobre isso novamente. Certo? Não, sim, um nome? Ênclise. Aqui é próclise.
Não, não necessariamente, né? Depende do caso. Você tem que saber se o verbo, tem que olhar para o verbo. Pois é, você tem que olhar para o verbo primeiro, certo? Olha para o verbo e tenta trazer, identificar a transitividade dele. Como é um verbo transitivo direto, e se é um verbo transitivo direto, tem que em algum lugar estar o objeto direto dele, e você já sabendo que os pronomes pessoais oblíquos átonos, o O tem função de objeto direto, então ele é o objeto direto. Então é todo um papel, né? Tem todo um negócio bem... Mas enfim, já que o menino a viu, fosse para contar os artigos, você ia contar somente um. Este a não é um a artigo. Porque quem vê, verá algo ou alguém. Você viu quem? Maria. Mas não tem a palavra Maria, que está substituída pelo pronome. Então, o menino a viu. Viu a Maria, só que não tem Maria, está substituído aqui. Isso eu sei porque eu tenho que olhar para o verbo e buscar a transitividade dele. E aqui ele é objeto direto. Se é objeto direto, não pode ser artigo. Artigo não tem função de objeto direto. Artigo tem função de adjunto adnominal. Certo? Quem tem função de objeto direto são os pronomes pessoais oblíquos, no caso, nós estamos falando aqui, né, os átomos. Certo? Então, se fosse contar os artigos, ia contar somente um. E não pode dizer que isso aqui é uma preposição. Também não é. É pronome oblíquo átomo. Declarei a ele que sou inocente. Este A aqui, vocês acham que é o quê? É artigo, é pronome, é demonstrativo, é oblíquo ou preposição? Quem declara, declara algo a alguém, né? Então, esse A, que vem subentendido, é uma preposição. Perfeito, certo? Então, esse A não é artigo. Ele está aqui justamente por quê? Porque isso daqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Todo pronome oblíquo tônico tem que vir preposicionado. Se não tiver preposição, eu vou entender que ele é um pronome pessoal reto. E os retos só pode ser sujeito. Esse assunto para a próxima aula, tem muita coisa. O pronome é a melhor parte, é pronome. Certo? Então, nem todo A é artigo. Pode ser pronome, pode ser preposição. Assim como nem todo na ou nó é artigo. Então, aqui, façam-na falar. Esse na não é a junção do em mais a, como aqui é a junção do em mais o. Não é. Isso daqui é um pronome oblíquo átono, que está aqui porque o verbo terminou em an. Lembra que eu falei alguma vez na vida de vocês? Verbos terminados em an, ans, ons, você coloca nó ou na função, não é isso? Então aqui é um caso. Nesse caso aqui é um pronome oblíquo átono, certo? Então não conta aqui como sendo artigo, certo? Esse na aqui. Põe-no ali. Ah, esse no é o em mais o, igual esse daqui? Não. Põe-no ali. Isso daqui é põe. Quem põe, põe algo ou alguma coisa. Põe o quê? Objeto direto. Se é objeto direto, a função sintática, você tem que começar pela transitividade, né? Significa que ele não é artigo. Artigo não tem função de objeto direto. Artigo tem função de adjunto adnominal. Então, ele é um pronome oblíquo átono. Assim como esse daqui. Só que aqui é o masculino e aqui é o feminino. Certo? Outra função. Não aceito o que eles fazem. Este O não é artigo também. Certo? Não é. Não é também pronome pessoal oblíquo átono. É pronome demonstrativo. Por quê? Já falei várias vezes. Uma letra O antes de um pronome relativo ou a, né? O os ou as antes de preposição de significa que este o ou este as, este os ou este a são o quê? Pronomes demonstrativos. Por quê? Porque dá para trocar, ó. Não aceito o que eles fazem, não aceito aquilo que eles fazem. Dá para trocar por aquilo, que é um pronome demonstrativo. Comprei as de algodão, comprei aquelas de algodão. Aquelas é pronome demonstrativo. Certo? Então, o que é que você vai internalizar? Todo o ou os, todo a ou as, antes de que ou de preposição, este o, esse os, esse a ou esse as, tem função de pronome demonstrativo. Então, não é um artigo, você não conta como artigo. Não conta como artigo também, nem conta como preposição, nem conta como pronome pessoal oblíquo átono, que poderia ser. Nenhum deles é isto. Esses dois são pronomes demonstrativos, porque dá para trocar por um pronome demonstrativo. Certo? Então, tem muita questão sobre artigo, certo?
Tentem ficar seguro nessa parte dos artigos. Preposição. Preposição. Pois é, porque a popularmente conhece assim. Aí vai um a, é o mesmo a, mas tem várias funções, realmente complica, né? Preposições, certo? Coloquei algumas ali. De, a, com, por, em, para, desde, após. Tem o perante, sobre, até. Tem outros também, certo? Papel sintático não tem. O que a banca pode perguntar? Semanticamente, qual o valor desta preposição? Qual o papel semântico desta preposição? É isso que a banca pode perguntar, certo? Então, aqui, ó, o navio veio de São Paulo. O navio veio de São Paulo. De São Paulo é o quê? É tempo? Não. É lugar, né? Se é lugar, eu digo que isso daqui é adjunto adverbial de lugar. Então, esse de, que é essa preposição, que a banca estava perguntando qual a função dela, você diz que ela tem uma ideia, transmite uma ideia de lugar. Simplesmente isso. Ela não tem função sintática. Ela transmite uma ideia de lugar por quê? Porque ela está introduzindo, ela está iniciando o que é um adjunto adverbial. As preposições vão fazer isso. Elas vão ter o papel simplesmente de iniciar um termo que tem valor sintático. Certo? Ela inicia um termo que tem valor sintático. Neste caso, esta iniciou um termo que tem valor sintático de adjunto adverbial. Como é uma ideia de lugar, eu digo que semanticamente essa preposição transmite uma ideia de lugar. O sentido dela, certo? Ele ou ela é uma pessoa de fibra. Aqui eu tenho mais uma preposição que está junto com a expressão de fibra, certo? Que sintaticamente de fibra é adjunto adnominal. Como é que eu sei? Ainda vou falar sobre isso, mas aqui eu estou trabalhando, ó, a de fibra está trabalhando para a palavra pessoa, que é um substantivo concreto. Então, termo preposicionado trabalhando para substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal, certo? Então, aqui, esta preposição está introduzindo um termo de valor sintático de adjunto adnominal. É o papel dela, iniciar um adjunto adnominal. Que normalmente as preposições só fazem isso, iniciam termos de valores sintáticos. E também, neste caso, está aqui a preposição, que está aglutinada ao artigo, certo? Que é a junção do O mais o A, que tem função de quê? Esse OS, qual a função que vocês acham que ele tem aqui? A professora ensinou ao aluno. Ela inicia qual termo de função sintática? Aos alunos, qual a função sintática? Olha para o verbo. Falou de sintaxe, olha para o verbo. Ensinar. Objeto indireto. Porque quem ensina, ensina algo a alguém. Esse algo não tem aqui. Mas tem a quem? Que é ao aluno. Então, essa preposição tem um papel de introduzir um objeto indireto. Porque, neste caso, este verbo é verbo transitivo indireto. Neste caso. Porque ele não apresentou o objeto direto. Mas, normalmente, ele é bitransitivo. Né? Então, aqui, observe o que, então? As preposições têm o papel de introduzir termos de valores sintáticos. Pode ser um advérbio, pode ser um adjunto, pode ser um objeto direto, pode ser um complemento nominal, certo? Pode ser qualquer outro termo. O papel delas é fazer a introdução, a iniciação daquele termo. Basicamente, eles vão fazer isso, certo? Os advérbios. Viu algum termo dentro de uma análise sintática que está dizendo ideia de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida? Quem diz isso são os advérbios, certo? Então, se tem uma palavra indicando tempo, aí você já vai decorar. Poxa, é tempo, então é advérbio. Não vai dizer que aquela palavra é adjunta adnominal de tempo. Não tem, não existe adjunta adnominal de tempo. Se é tempo, é adjunta adverbial de tempo. Se tem uma palavra indicando lugar, opa, adjunto adverbial, porque quem diz a ideia de lugar são os adjuntos adverbiais. Se tem uma palavra indicando intensidade, adjunto adverbial, porque é ele que diz isto, certo? Então, aqui, o advérbio ele pode trabalhar para o verbo, ele trabalha para ele próprio, né, para o próprio advérbio, ou para o adjetivo. Quando ele trabalha para o verbo, ele pode dizer várias coisas. Pode dizer tempo, modo, lugar, intensidade, negação, dúvida, várias coisas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos só. Por que não ficamos aqui? Você olha para uma situação dessa, você vê a palavra aqui, aqui é lugar.
Então, você nunca na sua vida você vai dizer que isso daqui é numeral, é adjunto adnominal. Não, é lugar. Se é lugar, só os advérbios dizem isto, certo? Então, é advérbio. Como é lugar, advérbio de lugar. Simplesmente, certo? Ontem, ouvi pacientemente as queixas. Ontem é tempo. Só os advérbios dizem isto. Então, isso aqui é adjunto adverbial, ou, neste caso, estamos falando da morfologia, advérbio de tempo. Certo? Observe que eles estão relacionados ao verbo. Quando foi que ele ouviu? Ontem. Como que ele estava? Estava paciente, ou seja, pacientemente era o modo como ele estava. Então, aqui também é advérbio de modo. Observe que, nesse caso, esses advérbios aqui, ó, esses primeiros que eu estou falando, todos eles estão trabalhando para o verbo. Por estar trabalhando para o verbo, eles podem dizer várias coisas. Lugar, tempo, modo, jamais reatarei o namoro. Jamais, negação, nunca, não, né? Tem valor de negação. E observe que ele está trabalhando para o verbo, reatar, ó, jamais reatarei. Palavra, indicando negação, trabalhando para o verbo, advérbio. De quê? De negação. Certo? Agora, quando o advérbio trabalha para ele próprio, para modificar ele próprio, ou para modificar um adjetivo, ele só diz uma coisa, intensidade. Ele não trabalha para ele próprio para dizer lugar, para dizer tempo, para dizer modo, nem trabalha para o adjetivo para dizer tempo, modo, lugar, negação, ele só diz intensidade. Então aqui, dormiram mais tarde, tarde é tempo. Então a gente viu aqui que o ontem é tempo, então isso é advérbio. Só que eles não simplesmente dormiram tarde, eles dormiram mais tarde, então mais está modificando um outro advérbio. Então dá a ideia de intensidade, que é justamente o que o advérbio faz quando ele atua em prol dele próprio. Ele só diz uma coisa, intensidade. Intensidade. Assim como quando ele trabalha para o adjetivo, ele também só diz uma coisa, intensidade. Eles formam um casal muito bonito. Adjetivo, bonito. São simplesmente bonitos? Não, são muito. Então está dando intensidade no adjetivo. Justamente o que ele faz, quando ele trabalha para o adjetivo. Ou para o advérbio, certo? Para o advérbio. Ou para o adjetivo, ele só diz uma coisa, intensidade. Já quando ele trabalha, ele quem? O advérbio. Quando ele trabalha para o verbo, ele pode dizer lugar, tempo, modo, negação, afirmação, certo? Várias coisas ele pode dizer. Conjunção. A função básica pode ser de, digamos, conectar. Na verdade, são conectivos, né? Conjunções são conectivos. Que pode, na forma mais básica, estar conectando somente palavras. Pedro vendeu a casa e o carro. Esse termo está conectando casa e carro, né? Está fazendo a junção. Beleza. O conectivo básico da conjunção vai ser esse, o papel básico. Só que ela pode atuar dentro das orações, que no caso, quando eu estiver falando de orações subordinadas, aí que eu vou mostrar quais são, de fato, as conjunções. Certo? Mas, só para a gente entender aqui, as conjunções, quando elas estão dentro de orações, lembrando que orações são frases que têm verbos, aqui eu não tenho duas orações, por exemplo, por isso que essa conjunção não está conectando orações, porque eu só tenho um verbo. Então, aqui eu tenho uma única oração. Essa conjunção está conectando somente expressões ou palavras. Diferentemente desta, que é a mesma, mas que tem função diferente. Esta daqui está conectando orações, porque eu tenho mais de um verbo. Está aqui um e está aqui o outro. Então, aqui eu tenho uma oração, mas só uma palavra é oração? Só uma palavra é oração, porque esta palavra não é qualquer palavra, é um verbo. Então, pode ser só um verbo, é uma oração, certo? Quantidade de verbo é quantidade de oração. Chegamos à praia e nadamos. Isto é oração? Isto é outra oração. Observe que o conectivo está conectando elas duas. Neste caso, está dando uma ideia de adição. Chegamos à praia, somente isso? Não, foi feito mais alguma coisa. Foi nadar também. Então, foi adicionado algo. Então, essa conjunção tem valor aditivo. Certo? Ou seja, quando eu estiver falando das orações subordinadas, vocês vão e coordenadas também, vão observar que a conjunção traz um valor semântico, que depende da situação. Logicamente que se você decorar, algumas, né, vão atuar sempre com o mesmo papel. Mas, dependendo da situação, ela vai transmitir uma ideia diferente.
Neste caso, eu tenho a ideia de adição. Mas se eu tivesse, chegamos à praia, mas não nadamos. Se eu tivesse assim, chegamos na praia, mas não nadamos. Agora eu mudei a conjunção, botei um mas, certo? Então, a oração perdeu o valor de aditiva, passou a ter valor adversativo, porque o mas, sem o i, tem valor adversativo. Então, passou a ser orações coordenadas adversativas, que eu ainda vou falar sobre isso, certo? Só para vocês verem o papel delas, como, dependendo da conjunção, o sentido é modificado, é alterado, certo? Então, cada conjunção carrega um papel semântico, tem um valor semântico, certo? Estudamos muito, logo fomos aprovados. Então, logo, portanto, fomos aprovados, certo? É uma ideia de quê? De conclusão, certo? Então, essa conjunção transmite, nesta situação, uma ideia de conclusão, que lá nas orações nós chamamos de orações coordenadas, no caso aqui, oração coordenada conclusiva, né? Essa aqui é a oração principal. Mas aqui, esse valor de conclusão está aqui, dentro desta conjunção. Ela que está dando esse valor. Essa daqui, o i, dá o valor de adição. Então, se eu tirar e modificar um pouquinho a frase colocando outra conjunção, já muda. Aqui eu tinha um valor de adversativa, certo? E o i dá valor de aditiva, certo? Então, dependendo da conjunção, muda. Essa daqui tem valor de conclusão. Conclusão, certo? Aqui, caso não chegue no horário, ficará sem almoço. Quem que seria a conjunção aqui? Quem é a conjunção? Caso, que dá uma ideia de condição. Ó. Caso não chegue, se você não chegar, certo? Então, caso dá uma ideia de condição. Neste caso aqui, certo? Eu tenho isso daqui como sendo, lá nas orações, oração subordinada, substantiva, adverbial, causal. O nome desta oração. Mas, ainda vamos falar sobre isso. Aqui, só para vocês entenderem que, dependendo da conjunção, eu tenho uma causal, eu falei, condicional, na verdade, né? Condicional, certo? Condicional, que é caso. Dependendo da conjunção, eu tenho um valor semântico diferente, certo? Então, aqui tem uma conjunção que indica condição. Condição, certo? Mas ainda vamos falar muito sobre conjunções. Aqui é só para ter uma ideia do valor semântico delas. E as interjeições são basicamente formas de se expressar, de se exaltar, de transmitir uma ideia de medo, de susto, de apreensão, de felicidade, de forma mais enérgica, né? Quando você diz, cuidado, né? Então, uma atenção a mais quando você está lendo esse tipo, né? Atenção, né? Socorro, né? Tem uma exaltação, né? Então, você lê isso com mais expressividade. Né? Então, tem um valor expressivo, né? De entonação, digamos assim, certo? Que não é, quase nunca vem questões sobre isso. Certo? Vixe, 15 para 9 já. Vamos para o intervalo, né? Como é? Vamos lá, né? Não é?